Estamos de volta com o programa Momento Empresarial, recebendo em nossos estúdios o Mário Heitor Aciari. O Mário, que é internacionalista e é também empresário. Ô Mário, eu vou pedir para que você se apresente aqui ao nosso telespectador, você que é francano, esteve fora de Franca, voltou, e o Mário é um expert em comércio exterior. Ok, muito bem. Bom dia a todos, é um prazer estar participando desse programa. E o que nós pudermos acrescentar, ajudar com um pouco de conhecimento que a gente adquiriu, poder transferir um pouco desse conhecimento e discutir alguns assuntos que eu acredito que sejam de interesse da região e das empresas e do cidadão em comum. E você, Mário, eu tenho certeza que vai contribuir e muito aqui com essa entrevista, face à sua grande experiência. Hoje nós temos visto que a balança comercial brasileira encontra-se com superávit em queda. Existe, inclusive, por intermédio da Confederação Nacional das Indústrias, uma indicação de que a nossa balança comercial brevemente poderá vir a ser deficitária. Eu queria que você fizesse um comentário a esse respeito e depois nós vamos dizer aqui sobre vários temas, porque o Mário ele é diretor da IMEX Brasil, uma empresa especializada nesse comércio exterior, tem grande vivência, morou nos Estados Unidos por mais de 5 anos, conhece quase que o mundo todo, não é isso, Mário? Já rodamos um pouquinho. Então eu vou deixar com você para fazer uma avaliação desse posicionamento da CNI e depois nós vamos entrando aí nesses meandros da importação e exportação. É verdade, a tendência hoje da balança comercial brasileira é de ser deficitária no futuro breve. O Brasil, historicamente, tem superávites, inclusive, muito elevados, com um comércio internacional não tão grande, que representa menos de 1% do comércio mundial. Nós sempre tivemos superávites comerciais muito elevados em função do tamanho da nossa exportação e importação. Só que o Brasil está deixando de ser um fornecedor de produto manufaturado. E teve uma tendência que foi incentivada, de certa forma, para que nós começássemos no produto agrícola e nas commodities minerais. Já vamos passar aqui. Hoje o Brasil exporta soja... Praticamente só commodity, de volume só commodity. Né? O açúcar é forte, o café é forte, sempre em volume, nunca em preço fortes, sempre com preços controlados fora do Brasil. Minério de ferro, alguma coisa de petróleo, mas o Brasil também é um grande importador de petróleo acabado. E nós perdemos boa parte do manufaturado, por diversos motivos. O câmbio é um dos fatores que, na verdade, no meu ponto de vista, é um problema macroeconômico brasileiro. Com esse reajuste que foi feito de R$ 1,60 para R$ 2,00, num prazo até curto, eu entendo, houve alguma mudança? Melhora um pouquinho, mas não é a solução. Acho que a solução ela é bem mais profunda. Isso aí, o governo hoje está mantendo isso aí praticamente artificialmente, com algumas políticas pontuais, mas não definitivas. Mas se você fizer uma comparação, em 1990, quando o Brasil abriu o mercado, em função de uma série de coisas, nós começamos com as lojas de R$ 1,99. A loja de R$ 1,99 é porque o dólar valia R$ 1,99. E hoje nós continuamos com o dólar 2. E já se passaram 22 anos. Então, quer dizer, a tendência com a inflação, com tudo, na verdade, o dólar está abaixo. Na sua avaliação, existe, então, essa diferença ainda para que o dólar chegue no valor real dele. Exatamente. Só que é um problema conjuntural, né? E nós não temos o Brasil não tem uma política, um guia, uma noção pré-estabelecida que, principalmente, o empresário possa seguir. Ele investe. Perde dinheiro de vez em quando, ganha dinheiro de vez em quando e a tendência sempre é viver nesse clima de incerteza, né? Principalmente com o dólar e com as outras atividades do governo, principalmente. Nós temos um histórico de superávit, que você pode dizer quanto que é e qual é hoje, no decorrer desse ano, até aqui, qual é esse superávit. Para o nosso telespectador entender essa queda que nós estamos dizendo que existe. Exato. O Brasil chegou a ter superávites anuais de 35 a 40 bilhões de dólares. A média seria em torno de 25 a 30 bilhões de dólares durante muitos anos. Tá? Só que como nós importávamos muito pouco, no Brasil não era aberto ao comércio internacional, então nós tínhamos esse fator de exportação que até existia antigamente aqui no governo, uma política que chamava exportar é o que importa.
Entendeu? Então, isso é uma coisa antiga, talvez o pessoal um pouco mais antigo vai lembrar disso. E hoje nós temos um declínio. Nós já chegamos, ano passado foi uma surpresa, chegar para cerca de 20 bilhões. A tendência desse ano talvez não alcançar os 15. E conforme a situação se agravar, e está se agravando na Europa principalmente, que não vê solução para a crise europeia, a tendência é de diminuir. Então estamos saindo de 25 bilhões de dólares de superávit, em média, para 15 bilhões até o final desse ano, acredita-se, ou menos. Porque até esse momento me parece que está em quase 8 bilhões. Né? Só que a tendência do Brasil no final do ano, segundo semestre, a importação é crescer pelas festas de Natal, pelo Dia da Criança e uma série de coisas. E eu vou pegar esse gancho para você dizer aqui para o nosso telespectador o que mais hoje se importa. Porque importa de tudo, me parece, na realidade, ou quase tudo. Hoje o brasileiro sempre teve necessidade e vontade de ter as coisas que se ele vê na televisão, vê nos filmes, coisa e tal, e nunca teve. Com a abertura do mercado, hoje, qualquer quinquilharia, qualquer coisinha diferente aí, o brasileiro é atraído e compra. Os preços hoje, principalmente da China e do Sudeste da Ásia, são muito convidativos. Então, o pessoal acaba comprando. Existe um aumento muito grande de material acabado, presente, têxteis e outros produtos, inclusive veículos também, porque a qualidade e o preço do produto feito no exterior é muito melhor que o nacional e os preços são muito melhores. Ô Mário, mas você disse, deixa eu só pegar um gancho, você disse sobre os preços dos produtos fabricados no exterior. Nós sabemos que até 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, era uma heresia falar em importação no Brasil. E hoje, com a abertura, estamos trazendo esses produtos. Essa composição de preço, lá no exterior, o artigo, o produto acabado, ele fica com preço menor do que o brasileiro em função de que especificamente? Muita coisa. A mão de obra é um dos fatores. Outra coisa são os incentivos ou a forma que o governo trata a exportação no exterior. Ninguém gosta de importar imposto, ninguém importa imposto. Todo mundo importa bem. Imposto você paga dentro do seu país. Os Estados Unidos hoje, por exemplo, tem uma alíquota de importação em torno de 4%. O Brasil tem uma alíquota média de imposto de importação que chega quase a 20%. Fora os outros impostos que nós temos, de IPI, PIS, COFINS, algumas taxas que em lugar nenhum do mundo existe. Então isso é tudo feito em cascata, então a tendência disso é que suba o preço. Os mesmos impostos que são aplicados no mercado interno, obrigatoriamente são aplicados no mercado internacional, na importação. Só que como o nosso custo interno é muito caro, eles também repassam para o custo externo. Só que como esses produtos vêm já exonerados de lá, da linha de produção, eles já chegam mais barato. É uma falácia dizer que a China só se aproveita disso. Primeiro, ela tem uma mão de obra imensa. Hoje deve ter 400 a 500 milhões de chineses somente no mercado de trabalho. Quantas viagens você já fez à China? Só para o nosso espectador entender aqui a sua perspicácia e o seu entendimento em loco, inclusive do mercado chinês. Desde o ano 2000, eu tenho ido à China. Fui um dos primeiros a importar aquela lâmpada econômica quando deu apagão. Eu estava, por sorte, com um amigo chinês. E acabou a indústria de lâmpada no Brasil, acabou a indústria de lâmpada no mundo. Hoje toda a lâmpada do mundo é produzida na China. A Philips parou de fazer, as grandes marcas não fazem mais. Todos eles importam da China. A China tem, hoje, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, dos quais 500 milhões estão trabalhando no mercado chinês e para exportação. Então eles ainda têm 800 milhões de pessoas para trabalhar. E na China não tem nem final de semana, nem feriado, é isso? O final de semana é a semana de 7 dias, né? A semana é 7 dias. E você, já me aconteceu muito de, estando na China, ter contato com um empresário que num dia de semana normal para a gente, ele estava ocupado, foi me buscar no hotel 8 horas da noite, num domingo, para levar na fábrica dele para mostrar produto que inclusive acabou vendendo. Nós fomos com gente do Brasil que estavam comigo. Isso é comum lá, eles não têm essa diferença que chega na sexta-feira sábado, domingo ninguém faz nada, semana inglesa. E a socialização familiar, amigos, não existe isso, Mário? O chinês não pratica essa socialização? Não, entre eles sim. É difícil a gente penetrar nisso. Eu tenho conhecidos na China hoje que são parceiros muito fortes meu, que a gente já trabalha há muitos anos, que eu frequento a casa deles, frequento casa de família, vou em festas, me convidam para uma opção de coisa, casamentos de amigo, e outro tipo de coisa, jantares e todo tipo de coisa na China. Agora, se você vai, fica uma semana, 10 dias, dificilmente você consegue se enturmar. Primeiro porque a alimentação deles é terrível, para nós é terrível. Então, um convite para
Jantar com chinês, na verdade, é temerário. No começo você tem que ver se o que você vai comer não está vivo, se não está te olhando, esse tipo de coisa, entendeu? Mas com o tempo, você começa a acostumar com uma série de coisas, eles te convidam, começa a conhecer o nosso gosto também, as necessidades que a gente tem, mas eles são muito amigáveis, até pelo interesse. E nesse ponto eles também são muito diferentes da gente. Eles ficam, se eu chegar, cada viagem que eu vou à China, eu fico 30 dias. Eles ficam comigo os 30 dias. Você vê, nós estamos falando de mercado de comércio exterior e a conversa foi para a China direto. Porque a China hoje é a maior exportadora, não é isso? Eu morei nos Estados Unidos... Tem maior capacidade de produção também ou não? A maior capacidade de produção ainda é Japão e Estados Unidos? Olha, para dar uma ideia para o pessoal de Franca, a fábrica do Amazonas, que seria uma grande indústria aqui hoje, lá dentro é uma fabriqueta na China. É uma fabriqueta. O tamanho do imóvel. Uma outra segunda percepção. Todo mundo fala aqui que tem ido na Canton Fair. É uma feira que tem na China, na cidade de Guangzhou, 2 vezes por ano. O AMB tem 100 mil metros quadrados, onde tem a Francal. Este parque de exposição dessa cidade tem 1.800.000 metros quadrados. São 2 edições por ano. Então, é uma coisa estupidamente diferente. Não tem os números são totalmente diferentes, né? E a gente vê, às vezes, se você ficar 4, 5 meses sem ir na China, quando você volta e passa pelos mesmos lugares, você sente a diferença. Porque essa evolução, esse crescimento de fato existe. Não é só no papel. Real, não. Esses mais de 7%. Bom, está em 7 agora, mas cresceu a 9%, a 10%, até 11%. Só que você crescendo 10% em cima de 110%, 10%, quer dizer, em cada 6 anos você dobra de tamanho. Eu, como faço uns 12, 13 anos que eu tenho ido à China, eu diria que a China triplicou nesse período. Eu vi coisas que... O primeiro aeroporto que eu desci era tipo Congonhas, e estava inaugurando o aeroporto novo. Você levava 35 quilômetros em estrada para ir. Hoje é uma avenida com fábrica de todos os lados em 12 anos. Então a produção deles é gigantesca, né? Então, com a escala que eles têm, não é só questão de mão de obra barata. Eles têm uma escala de produção muito grande. Tecnologia, Mário. Eu acho que o chinês implantou um novo modo de fazer negócio no mundo inteiro. Entendeu? Eu, como eu disse, eu morei 5 anos nos Estados Unidos, os produtos americanos já eram baratos, em 1990, quando eu estive lá, eu morei lá. Em relação ao Brasil, já eram baratos. Só que eles traziam da China e nós não sabíamos ainda. Hoje nós aprendemos o caminho, então nós vamos direto, entendeu? E mesmo os Estados Unidos hoje não tem mais uma capacidade de produção massificada igual a China tem. Eles são de uma rapidez, de uma esperteza, de um comércio que eles herdam há 5 ou 6 mil anos de cultura, que é completamente é uma cultura milenária, inclusive, diga-se de passagem. Multimilenar, né? A China, inclusive, no meu entendimento, demorou muito a despertar para o mundo, né? A China, enquanto comunista, regime totalitário, regime fechado, ela se fechou para dentro, né? E agora até vi os comunistas pragmáticos. Né? Exatamente. Tem um ditado lá na China que fala o seguinte: não importa aqui a cor do gato, desde que ele coma o rato. Perfeito. Então, isso para eles é importante. Não importa se o dinheiro é verde, não importa se ele é multicolorido. Não existe ideologia. Então, esse é o ponto deles, entendeu? Perfeito. E a China, eu tenho ouvido dizer, o país é tocado por técnicos, né? A gente percebe, inclusive, o seguinte: uma juventude uma pessoal muito jovem, formado, bem formado, tomando conta de indústria de alta tecnologia. As indústrias mais comuns, com mão de obra intensiva, ainda são tomadas por indústrias familiares e alguma coisa desse tipo. Mas eles investem muito seriamente na parte eletrônica. Hoje, a parte eletrônica da China vem de uma cidade que chama Shenzhen, que está coisa de 40 quilômetros de Hong Kong. Ô Mário, vamos falar sobre esse tema que você está dizendo aqui agora, daqui um minutinho. Vamos chamar um comercial e voltamos já já. A Artcom TV é uma emissora digital com produção e programação independente, levando informação e entretenimento a você. Também produzimos programas e comerciais de TV, clipes musicais e vídeos institucionais para a empresa. Com equipamentos de última geração e imagens em Full HD, proporcionamos qualidade aos trabalhos por nós realizados. Entre em contato com a gente e tenho a certeza que faremos um ótimo negócio.
Não deixe quem te ama te esperando. Mastermind. Ninguém é líder por acaso.